Hoje eu quero falar como que eu planejei o meu semestre, reorganizei a minha agenda semanal e mostrar como é que ficou aí as minhas metas para o mês de junho. A ideia é que mensalmente eu venha falar a minha progressão ou regressão aí do meu planejamento. E tudo isso decorre de que eu comecei a perceber que algumas coisas eu não conseguia colocar na agenda ou até colocava, mas não conseguia cumprir. Como por exemplo, eu gosto bastante de ler livros, sempre fui uma leitora assim, não vou falar voraz, mas uma leitora consistente, não de ler 30 livros no ano, mas ter uma consistência boa de leitura. Comecei, obviamente, quando era muito pequenininha, a ler gibis, gostava bastante. Depois eu comento essa minha trajetória aí de como começou essa questão da leitura. E quando me tornei mãe, a nossa vida ela tem um novo tom. Então ela acaba se reorganizando, mudando o foco. Só que eu não gostaria de ter parado com as leituras, mas eu não conseguia ver jeito de colocar isso na agenda, ou até colocava, mas não conseguia cumprir. E eu estou muito contente porque esses últimos meses eu conseguia voltar a ler. Li vários livros que eu gostaria, eu tô mudando até o meu gosto por leitura, eu tô fazendo leituras diferentes, explico daqui a pouco essa questão. E eu estou muito feliz com essa minha nova conquista. Eu nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz de colocar na agenda e conseguir cumprir algo, e uma dessas coisas foi a leitura. E eu vou contar um pouquinho como que eu fiz esse planejamento semestral. Quem sabe aí possa também ajudar você que está nessa trajetória aí de organização, de produtividade. Embora eu seja mentora de inteligência emocional e produtividade, atendo pessoas na parte de carreira, eu também peco, e bastante. Principalmente quando a gente tem uma mudança de vida tão fundamental quanto a maternidade. E uma das coisas que me fez perceber que eu precisava reorganizar a minha semana o principal foi o meu tempo com Deus. Antes, quando eu não tinha a minha filha, obviamente eu acordava mais cedo, né? Acordava às 5 da manhã, tinha o meu momento de silêncio com Deus, ali 30 minutinhos de estudo, de oração, de leituras, mais 30 minutos ou mais, porque eu tinha esse tempo, mesmo trabalhando CLT, eu sempre me organizava para que eu pudesse fazer esse tempo acontecer, porque era o meu momento de válvula de escape, vamos dizer assim. E desde a maternidade, desde que eu tive minha filha, 2 anos atrás, eu não consegui mais, simplesmente. É claro que no começo a gente tá ali no puerpério, não dorme direito, tem toda essa questão, mas já faz algum tempo que minha filha dorme a noite inteira. E por que eu não consigo acordar cedo? Aí tem várias questões que cada um tem que verificar, se de repente são os seus hormônios, se tem falta de alguma vitamina. Exercício físico é muito importante, tem algumas questões que acabam ajudando e que é bom você verificar. De repente não é procrastinação, não é preguiça, é a questão dos hormônios. Mas no meu caso, era preguiça mesmo, de acordar cedo e de ter esse momento de silêncio. Então, eu tive um start, eu falei, eu preciso voltar. Né? Acabou, minha filha já dorme à noite há bastante tempo. Então, como eu trabalho de casa, eu faço os atendimentos online, raras exceções que eu faço atendimento dentro das empresas, eu percebi que a rotina assim, do levantar cedo, de deixar a pia limpa, de deixar a cozinha minimamente arrumada, à tarde vir aqui trabalhar e fazer os meus atendimentos, tudo isso estava funcionando. Já estava assim, meio no piloto automático. Só que outras coisas que eu gostaria de inserir, como a leitura, não estava funcionando. E exercício físico entrou no desafio agora, no mês de junho, que vai ter que funcionar. Exercício físico eu fazia por plataforma, online. Mas, infelizmente, eu com certeza estava fazendo exercício de forma errada.
e acabou prejudicando a minha coluna. Por mais que eu olhasse a forma que a pessoa estava fazendo, com certeza eu fiz alguma coisa de muito errado, porque eu fiquei 3 meses com problema na coluna, tive que passar com o médico, tomar remédio, travei, tive que tomar injeção por conta de exercício errado em casa. Então eu decidi que não ia mais fazer exercício em casa sem orientação de um profissional. E então, a partir de amanhã, terça-feira, 2 de junho, será uma nova rotina pela qual eu vou para academia fazer exercício físico. Não dá para ficar se machucando em casa, né, minha gente? Tem pessoas que são mais evoluídas do que eu e conseguem, mas eu, infelizmente, consegui detonar com a minha coluna fazendo exercício errado. Falando da minha rotina, ela tava uma rotina ok, boa. Algumas coisas já estavam consolidadas, mas eu quero ir para um outro nível, eu quero melhorar cada vez mais. Eu tenho saúde, sabe, física, e eu não posso deixar que o pensamento sabotador, que eu não tenho rede de apoio, ou não posso falar que eu não tenho rede de apoio, mas assim, a minha rede de apoio é bastante limitada. Então, eu não posso deixar ter isso como desculpa para, por exemplo, não ir à academia. Então, eu encaixei isso agora no mês de junho e vou contando para vocês se está funcionando ou não. Então, assim, eu não usei nenhum método próprio. Eu li um livro em 2019, acredito eu, que chama Produtividade para Quem Quer Ter Tempo. E nesse livro tem várias ferramentas, várias técnicas. Quando eu estava no CLT, eu usava várias técnicas daquele livro, assim, fazia muito sentido. Mas depois que eu me tornei mãe, precisei ler outros livros e rever outras ferramentas, porque aquelas não estavam mais funcionando para minha realidade. Mesmo porque mudou. Já não sou mais CLT, sou empreendedora, trabalho de casa, tenho que cuidar, né, tomar conta da casa, da minha filha, da minha família, do meu esposo, e ainda os meus atendimentos. Então eu precisei olhar para essa nova realidade e ver o que de fato funcionava. Falando do planejamento de 6 meses, eu usei a ferramenta DRD, que é descarregar. Você tira tudo da cabeça e coloca no papel. Tudo mesmo. Então, o que eu coloquei no papel? Eu coloquei desde coisas de consulta médica, que eu preciso fazer, que eu preciso ver, para mim, para minha filha. Assim, ela vai no pediatra, enfim, tem toda dela é organizado, mas eu coloquei até isso porque estava na minha cabeça. Só para vocês entenderem que é tudo. Na hora que vocês sentarem, mesmo coisas que já estão consolidadas, é importante pôr. Para depois reorganizar no final, percebe? Então eu coloquei tudo. Eu coloquei consulta médica, eu coloquei que eu quero voltar a estudar inglês, porque eu estava estudando, parei. Então eu quero voltar a estudar inglês. Eu quero aprender a tocar teclado. Eu quero aprender uma atividade manual. Mais pro final do ano, vamos fazer uma viagem em família. Então, eu coloquei tudo. Assim, eu peguei assim, uma folha, um caderno e escrevi, tá? Não foi Notion, não foi o celular, foi celular desligado ali por quase 1h30, colocando tudo no papel e organizando. Então, vou fazer tudo de uma vez? Não, depois eu separei por categoria e distribuí nos meses. Junho, o que está consolidado, eu continuei. Por exemplo, a minha saúde, a saúde da minha família, bem na verdade. Nós já estamos comendo melhor, mais saudável já há alguns meses. Quiçá anos, hein? É que eu não... Anos não, mas pelo menos há um ano. Então, comida de verdade. Então, faz muito tempo que nós não ficamos escravos ali do iFood. Porque quando eu estava no puerpério, o que a gente fazia? Eu não cozinhava, gente, desculpa, mas eu não conseguia dar conta de tudo aquilo sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, o que nós decidimos naquele período de puerpério ali, assim que a bebê chegou? Vamos pedir comida fitness congelada, vai ser isso. Então, ficou isso aí por um tempo. E aí, depois que a neném começou a introdução alimentar, eu comecei a cozinhar e também eu já estava mais organizada.
E eu comecei a cozinhar e já faço isso já há algum tempo. Toda segunda-feira é o dia em que eu separo amanhã, ali 4 horas da manhã, né? 4 horas não acordo, né? As 4 horas de trabalho, ali 3, 4 horas cozinhando. Então eu fico das 9 até 11, meio-dia ali cozinhando. Então isso já está estabelecido. Meu marido, ele leva marmita, então já deixo tudo organizado, as marmitas dele, e a minha e a da Domi, a alimentação ali da semana. Então, essa questão de saúde, de alimentação melhor, já está consolidado. Então, eu coloquei isso no meu cronograma. Gente, desculpa, perdi o fio da meada aqui. Vai ser o inglês. O inglês, eu não tenho condições de inserir agora, porque eu estou fazendo um outro curso. Então eu vou inserir o idioma muito provavelmente em novembro. Então já fiz essa programação. E o teclado muito provavelmente vai ficar para dezembro. E então fui distribuindo. E hoje, como que ficou a minha organização? Vou ler aqui para vocês. Eu não sei de cor, gente. Então ficou assim, ó. O que funciona para mim de ferramenta são os blocos de tempo. Então, o bloco da manhã, da tarde e da noite. Então, o bloco da manhã, ele é exclusivo para cuidar da minha filha. Então, eu tenho ali o meu devocional de 30 minutos, meu momento de silêncio com Deus. Aí, depois eu tenho mais 15 minutos de leitura. Sobre leitura, já vou comentar com vocês que eu tô mudando. Só um momentinho. Meu alarme estava tocando. Então, assim, a questão da leitura já vou comentar com vocês, o que eu tô lendo. Então, ali, parte da manhã, eu vou cuidar da minha filha, trocá-la, alimentá-la, fazer o café da manhã. O café da manhã, ali, a gente toma em família. Tá passando um avião, não sei se vai fazer muito barulho, mas eu não vou editar, gente. Então, aí depois eu tenho a conexão com a minha filha, nós temos ali 5 minutinhos de leitura bíblica, devocional com ela, é o que dá para fazer, a atenção dela é bem curta. E depois aí eu faço uma leitura de algum livro que ela queira fazer e temos 20 minutos de pré-alfabetização. Ela vai, depois tem o almoço, na parte da tarde. Aí ela tem a soneca após o almoço. Geralmente ela faz uma sonequinha ali de 1 hora e meia. Quando é 1 hora e meia, perfeito. Dá pra fazer bastante coisa. Quando é 1 hora, fica um pouco mais apertada, mas é o que dá. Então, no momento dela de soneca, o que eu faço? Eu desligo todas as redes sociais e vou ter o meu momento de leitura. Uma leitura mais leve, mais tranquila, né? O meu momento. E depois desses 15 minutos eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar, vou fazer estudos das minhas mentorias. Aí agora eu quero dar uma atenção para esse canal, para as redes sociais do Instagram, embora é uma rede social que eu não tenho muito afinidade, mas estou aprendendo sobre essa rede social. É um momento de trabalho. E aí, quando ela acorda, da tarde é a parte que eu trabalho. E à noite a gente entra na rotina do sono, janta, rotina do sono, deixar a cozinha organizada. E geralmente eu tenho atendimento à noite. Eu faço atendimento à noite. Não são todos os dias, mas eu tenho também atendimento de mentoria à noite. Então ficou basicamente isso. Esses são os focos que eu preciso prestar atenção. Basicamente é isso, são os focos, né? Dividido por manhã, tarde e noite. No cronograma, segunda-feira, cozinhar para semana. Aí, terça e quarta, eu tenho agora a academia, que eu preciso ir. Na quinta, geralmente, eu dou uma geral na casa, e um jeito nos banheiros. Na sexta-feira, tenho academia. E também preciso regar as plantas. E sábado faço a organização da semana, o que deu certo, o que não deu. Então, esse foi o meu planejamento do mês. Então, esse mês, o que eu tenho? Mais leituras e academia. E 3 litros de água por dia. E isso também tá no meu cronograma de junho. É bastante coisa, mas eu acredito que, se Deus quiser, eu vou conseguir.
Sobre as leituras de livro, eu tô com essas opções de livros e vou mostrar aqui para vocês o que eu tô lendo no momento. Eu lia bastante material sobre produtividade, sobre gestão empresarial, empreendedorismo, comunicação. Continuo lendo sobre comunicação. Sobre leitura de livros, eu tenho essas opções, não fiquem assustados, assim, porque tem alguns que estão no final. Agora, eu tô com muita vontade de ler livros cristãos. Eu sou cristã e nunca tinha pegado livros teológicos para ler, nada, por achar difícil, mas eu estou com esse desejo. Então, eu vou ler na minha lista, eu tô com o livro aqui do O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Esse livro é o meu primeiro livro teológico que eu coloquei aqui na lista para eu ler em junho. Não sei, eu não estou lendo com a obrigação de terminar em junho, mas ele tá aqui na minha lista para eu ler. É um livro denso, é um livro filosófico mesmo, porque o Jonathan Edwards é filósofo, né, uma das formações dele. Então é um livro denso, não é um livro que eu vou ler em um mês, assim, eu acredito, porque eu tenho outras opções. E por que eu gosto de opções? Justamente porque se um livro é muito denso, eu gosto de ter livros mais tranquilos para ler. Então eu dividi assim, livro mais denso eu leio na parte da manhã, porque pra mim, pro meu perfil, pela manhã eu estou com a cabeça mais tranquila, isso antes da minha filha acordar, tá? Quando eu falo de manhã, antes dela acordar. Então, eu tô com a minha cabeça mais tranquila, tal, então eu gosto de entrar na minha leitura nos 15 minutos da leitura da manhã. Essa é uma opção. Um outro livro que eu peguei para ler é o Mulheres da Palavra. Aqui, né, o marca-texto são os rabiscos da minha filha. Esse livro aqui, ele explica como que estudar a Bíblia. Então, eu achei bastante importante, porque tem bastante pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, eu mesma tenho. E então, eu peguei esse livro para sanar essa dificuldade. E também a Pirâmide da Sabedoria, que fala justamente desse tempo de informação que a gente vive, do digital, do que é bom, do que é ruim, do que nos escraviza. Então, eu tô lendo esse livro, eu já comecei ele, eu tô na introdução, na página 25. Estou lendo esse daqui, Ative Seu Cérebro, que é da Carolina Leaf. Ela é cristã também, é neurocientífica, e esse daqui é para trabalho que eu tô lendo. Aí temos a Fábulas de La Fontaine. Esse aqui é um livro assim, de cabeceira de cama, são histórias curtas que eu leio antes de dormir. Aí eu tenho como opção a Fábulas de La Fontaine e não comecei ainda, que é o Caminhando com Filhas Amadas. Esses dois livros, eles ficam na cabeceira da minha cama, aí pro meu momento assim de soninho, que eu já tô, né, já tô pegando no sono, aí eu vou lendo. Estou terminando esse livro, Produtividade Redimida, e faltam umas 3, 4 páginas desse livro, A Incrível Graça. Mas, Marielle, não é muita coisa? Sim, é muita coisa, não indico que vocês leiam tantos livros assim por mês, a menos que você leia super rápido. Eu não tenho obrigação de ler rápido, sabe? Não tenho essas metas malucas que tem por aí na internet, mas eu gosto de ter opções, essa é a verdade. E cada livro que eu pego para ler, ele tem um propósito, ele cumpre um propósito. Então, por exemplo, estou terminando, como eu mostrei, Produtividade Redimida, que é sobre produtividade, numa visão cristã. Eu nunca tinha lido um livro assim, e tá sendo muito bom. Depois eu até posso comentar um pouquinho desse livro, se vocês quiserem, em algum outro vídeo. Eu gostaria de saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, para eu continuar aí produzindo e trazendo mais novidades para você nesse ramo de planejamento, de empreendedorismo, de vida real. Muito obrigada e até mais. Tchau!